Fala pessoal, tudo bom? Professor Fábio na área novamente. Vamos continuar nossa aula? Isso. A partir de agora nós vamos falar de movimento uniforme. A palavra movimento tem a ver com velocidade. Então, velocidade uniforme. E para a gente poder compreender como para a gente poder analisar o movimento uniforme, tem algumas informações que a gente tem que compreender antes. Então vamos lá. Os conhecimentos básicos da cinemática, a gente tem que compreender o conceito de referencial, trajetória e espaço. Sobre o referencial, como você informaria sua posição em uma rua se estivesse conversando ao celular com um colega? Está aqui a rua, cliente de chegada, tal. Como é que você ia falar? A Bia poderia falar assim, olha, eu estou no quilômetro 37, ou desculpa, 39, que é a Bia. A Ana, estou no quilômetro 37, a Carla no 40. E elas querem chegar na posição quilômetro 42. Então, há uma informação desse referencial. E o referencial pode ser em outras situações. Você está onde? Ah, eu estou perto da igreja. Então, a igreja é um referencial. E esse referencial ele faz diferença aqui nas nossas análises, tá bom? Continuando. Sobre trajetória. Trajetória é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante o seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Então, para chegar lá no quilômetro 42, que é o objetivo do exemplo dos meninos do exemplo anterior, que é chegar aqui no quilômetro 42, eles vão ter que determinar uma trajetória. E essa trajetória pode ser retilínea, curvilínea, pode ser em zigue-zague, vai depender da forma que você quer chegar lá. E o próximo conceito é o conceito de espaço. Espaço, nós vamos utilizar a letra S. Lembra bem disso aí. Em inglês, space, né? Então, Szinho de espaço. Vamos lembrar aí, tá bom? Então, o espaço é o valor algébrico da distância medida na trajetória entre a posição do móvel e a origem dos espaços. Então, a gente vai determinar tudo isso em um determinado instante de tempo. Ok? Então, o que seria o espaço? Por exemplo, a Ana, ela sai do quilômetro 37 e chega no quilômetro 42. Então, esse aqui é o espaço percorrido pela Ana, do 37 ao 42. Aí a gente vai calcular depois quanto é que vale essa distância, em quanto tempo ela fez isso, a partir de qual referencial, tá certo? E também vamos analisar a trajetória que ela desenvolveu esse movimento. Mas isso aqui daqui a pouco. O importante agora é referencial. Você tem que entender o que significa, um ponto de referência para você poder elaborar uma trajetória e percorrer o seu espaço para chegar até o ponto de destino. Aqui tem um exemplo que é para a gente falar agora sobre o sentido, certo? Que nós falamos, vamos lá, só relembrando. No slide anterior, referencial, trajetória e espaço. Precisamos falar também do sentido. O que é o sentido? Dado um trajeto e tendo sido adotada nele uma orientação, um móvel pode movimentar-se em dois sentidos, aproximando-se do ponto de origem ou afastando-se dele. Lembra lá da aula anterior, que eu coloquei o exemplo lá dos dois carros, um estava indo para a esquerda e outro para a direita? Pois é. Então, aquele sentido, a gente vai determinar como sendo positivo e o outro como negativo. Só que para a gente poder determinar o que é positivo ou negativo, vai depender do nosso referencial. Tá certo? Então, quando a gente falar sobre sentido, vou dar até uma outra dica que a gente pode também usar. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui minha caneta. Espera aí. Eita, mas está torto. Desculpa, eu não estou ainda com minha mesa digitalizadora aqui. Então vai ficar mais torto do que o normal. Aqui é um plano cartesiano. Aqui é o nosso eixo Y e aqui é o nosso eixo X. Está feio, mas vai ficar assim. Então, no eixo X, a gente sabe que esse lado aqui é o lado positivo. E esse outro lado aqui é o negativo. E esse ponto aqui é o nosso ponto zero. Então, dependendo do eixo que a gente vai estar analisando,
dependendo do nosso referencial, que no caso de um plano cartesiano, o nosso referencial é aqui, que é o ponto 0, se a pessoa se deslocar para a direita, ele está indo no sentido positivo do eixo x. Se a pessoa andar para a esquerda, vai estar andando no eixo negativo do nosso eixo x, que é o nosso eixo de referência. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui nesse exemplo, é isso que nós temos. Aqui é o nosso ponto 0. Então, aqui nós temos o objeto C, o objeto A e o objeto B. E aqui na figura de baixo, nós colocamos os valores. Ó. O objeto A está na posição 100, positivo ou negativo. Se aqui é o nosso eixo X, para a direita é positivo. O C está no ponto 50. E o objeto B está na posição menos 100. Aí a unidade no SI, lembra? Sistema Internacional de Medidas, distância é dado em metros. Ou seja, o objeto A está na posição 100 metros, o objeto B está na posição menos 100 metros e o objeto C está a 50 metros. E o que nós falamos sobre o sinal? O sinal negativo significa que ele está no sentido contrário, ok? Então vamos pegar essas informações para a gente poder, quando vier um valor positivo ou negativo, a gente já consiga visualizar em que local ele se encontra. Então nós temos essas 4 informações, tá certo? Movimento e repouso. Lógico, a gente sempre tem que tomar cuidado com o referencial, tá bom? Porque um objeto estará em movimento ou em repouso dependendo do referencial que tiver sido escolhido. Portanto, pode acontecer de um mesmo móvel estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro referencial. Daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso. Vamos lá, pessoal, nesse exato momento, professor Fábio, estou em repouso ou em movimento? A resposta é depende. Em relação a esta câmera aqui, eu estou em repouso, porque vocês estão me vendo. Mas em relação à Lua, ao Sol, aos outros planetas, estamos em movimento. Então, a questão do movimento vai depender do referencial. Então, se eu perguntar assim, eu estou em movimento ou em repouso em relação a esta câmera ou a minha cadeira? A resposta é, estou em repouso. Ok? Deslocamento escalar. A mudança de posição de um móvel sobre certa trajetória ficam caracterizadas pela variação do espaço. Lembre-se desta palavra aqui, variação do espaço ou deslocamento escalar. Para um objeto que se move entre uma posição de partida, S0, que significa espaço inicial, e a posição de chegada, SF ou apenas S, isso é o espaço final. O deslocamento escalar nós vamos chamar de ΔS. Então, esse ΔS aqui é o nosso deslocamento escalar, ou seja, o quanto o objeto andou. Na notação algébrica, o nosso ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Vamos olhar aqui no referencial anterior. Vamos supor que todos esses objetos partiram do ponto 0. Se ele partiu do ponto 0, significa dizer que o objeto A começou no 0 e terminou em 100. Espaço final, 100. Espaço inicial, 0. Espaço final, 100 menos 0, 100. Então, esse ΔS seria igual a 100, ok? É isso aí, pessoal. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Bora lá. Aqui, nós temos o exercício resolvido 2, que diz o seguinte. Observe a representação das posições de um móvel e veja a diferença ΔS e D. Eu ainda não expliquei a diferença entre ΔS e D, mas vamos lá. O ΔS, como nós vimos lá anteriormente, esse ΔS aqui é a distância percorrida, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial.
Esse D significa distância entre dois pontos. Isso aqui é algo que nós vamos estudar mais na frente e que nós vamos falar de uma grandeza vetorial, porque a distância é uma grandeza vetorial. Quando a gente não leva em consideração que ela é uma grandeza vetorial, aí a gente vai usar como uma grandeza escalar. E como grandeza escalar, nós vamos chamar de ΔS, que é a variação do espaço percorrido, tá bom? Aí aqui fala o seguinte: no trajeto que um móvel parte do ponto A, aqui é o ponto A, aí vamos marcar o ponto A. No trajeto que um móvel parte do ponto A, vai até o ponto B, que aqui é o ponto B, de onde segue até o ponto C, determine, letra A, o deslocamento AB. O deslocamento AB. Ou seja, esse deslocamento AB é o nosso ΔS de A até B. A letra B, que é o deslocamento BC, ou seja, a distância que ele percorreu de B até C. E na letra C, ele está falando que é o deslocamento AC, que é o deslocamento que ele saiu de A até C. Ok? E na letra D, pergunta a distância efetivamente percorrida de A a C. Ok? Então vamos lá. Aqui na letra A, ele fala que ele quer o deslocamento de A a B. Em A, onde é que ele está? 100 metros. O B fica onde? Menos 300 metros. Só que observa que esse sinal negativo, novamente, o que é que o sinal negativo representa? Que ele está andando no sentido oposto ao da trajetória. Essa trajetória, o sentido positivo, é da esquerda para a direita. E o trajeto da direita para a esquerda é um movimento que está contra a trajetória. Daqui a pouco a gente vai dar um nome para isso, tá bom? Então aqui nesse caso, o que é que nós temos? Ele saiu de A e foi até B. Esqueça que aí está o número negativo por enquanto. Observe que de A até C houve uma variação de 200 metros. Ou seja, se você pegar 300 menos 100, vai dar 200 metros. Certo? Essa distância aqui, ela vale 200 metros. Você consegue fazer isso sem nem precisar fazer cálculo. Mas se a gente for fazer o cálculo matemático, que lá na frente a gente tem que fazer usando conforme as equações, o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que para calcular esse deslocamento de AB, nós vamos chamar de ΔS, aí aqui embaixo, AB. Quem é o ΔS AB? É o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço final? Ele terminou a trajetória aqui no ponto B. Ou seja, o espaço final é o B, SB. Quem é o espaço inicial? É de onde ele partiu. Ou seja, aqui do ponto A. Então, o nosso ΔS AB é o espaço final, nós representamos por SB, menos o espaço inicial, que é onde ele partiu, que é o nosso SA. E aqui você vai escrever conforme a nomenclatura dos sinais. Se está negativo, usa negativo. Se está positivo, usa positivo, tá bom? Como aqui é tudo negativo, de A para B, vamos colocar entre parênteses. Quem é o S de B? Que é o espaço final. S de B é menos 300. Aí aqui a gente coloca entre parênteses, menos 300. O menos, que é da equação, abre parêntese e vamos escrever o valor do S de A. O espaço de A é menos 100. Aí aqui fica menos 100. Observa que aqui a gente vai fazer um jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, essa continha aqui vai ficar como? Menos 300 mais 100. Menos 300 mais 100
vai dar menos 200 metros. Ou seja, a distância de A a B vale menos 200 metros. Com essa mesma ideia, agora nós vamos calcular o deslocamento de B para C. Aí vamos lá. O ΔS BC, porque ele saiu de B e foi para C. Quem é o espaço final? É o C, foi onde ele terminou. Então, S de C menos o espaço inicial, S de B. Que nesse caso aqui, só lembrando, a gente está calculando o deslocamento BC. Como eu já montei agora a minha equação, é só substituir os valores. Quanto é que vale o S de C? Vem aqui no desenho e você vai perceber que ele vale 200. Aí joga aqui. Professor, por que aqui não tem parêntese? Porque é um valor positivo. Quando é valor positivo, não precisa colocar os parênteses, tá bom? Então, substitui que o nosso ΔS é o S de C. Só que o S de C vale quanto? 200. Menos da equação. E quem é o S de B? Volta no desenho e olha. Que o S de B vale menos 300. Então, como é negativo, abre parêntese e coloca menos 300 e fecha parêntese. Aqui, nós vamos ter que fazer o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, nós vamos ter 200 mais 300. 200 mais 300, 500 metros. E aqui é a nossa letra B. A letra C pergunta o deslocamento de A até C. Então, começa em A e termina em C. Então, o nosso ΔS vai ser o nosso ΔS AC. Ou seja, quem é o espaço final? S de C. Quem é o espaço inicial? S de A. Quanto é que vale o S de C? Está aqui no desenho. 200. Coloca aqui. Menos da equação. E quanto é que vale o S de A? Menos 100. Como é menos, abre parêntese e coloca menos 100 e fecha parêntese. Novamente, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então vai ficar 200 mais 100. 200 mais 100, 300. Então, nosso ΔS vai ser 300 metros. Beleza? Continuando. A letra D pergunta a distância efetivamente percorrida de A a C. Olha, existem algumas formas da gente fazer isso, mas eu quero mostrar o que está escrito do jeito que eu já coloquei aqui nessa solução. Quando chegar em outro momento, eu vou responder essa mesma questão, só que em outra aula, desculpa. Essa mesma questão, só que fazendo uma outra análise, tá bom? Então, aqui o que foi que eu disse para responder a letra D? Que a distância efetivamente percorrida é a soma dos valores absolutos dos deslocamentos parciais. Ou seja, ΔS AB e ΔS BC. Porque ele quer a distância de A a C. Ok? Então, a gente pega que a distância AC vai ser quem? A distância percorrida de A para B, somada com a distância percorrida de B para C. Somando esses dois valores, o ΔS AB nós já calculamos, menos 200, e o ΔS BC nós calculamos 500. Então, somando menos 200 mais 500, a distância AC vai dar quanto? Justamente 700 metros. Aí você pode perguntar assim, professor, deixa eu apagar isso aqui tudo. Vocês podem perguntar assim, professor, tem outra forma de fazer? Tem. Não é só uma forma, tem várias formas da gente fazer isso. Qual seria a outra solução? Se o móvel fizesse o trajeto CBA, mas com ponto de referência origem C, por exemplo, a gente teria
um resultado praticamente igual. Está aqui, ó, 700 metros. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Ele perguntou qual a distância percorrida de A a C. Vamos analisar só pela figura? Ele começou aqui, ó, em A, ok? Depois, ele foi, cadê? O trajeto móvel parte do ponto A, vai até o ponto B, depois ele vem para o ponto B, em seguida, tá aqui, ó, ele vai de A a B, em seguida, ele vai até o ponto C. Então, ele sai de B e vai até o ponto C. Então, dá para a gente fazer isso só observando. Ou seja, de A a B, qual foi a distância percorrida? Menos 100, menos 300, essa diferença aqui vai dar 200 metros. Lógico que é um valor negativo. Menos 200 metros. De B até C, ele andou quanto? Vai dar uma distância de 500 metros, porque está em menos 300, chegou até 200. Se você esquecer que está número positivo ou negativo, só perceber a distância que ele percorreu, vai dar 500 metros. 500 mais 200 vai dar justamente 700 metros. Se você conseguiu entender dessa forma, beleza, ótimo, ok? Professor, ainda não enxerguei dessa forma. Se você não enxergou dessa forma, usa o símbolo, a nossa equação de ΔS. Primeiro calcula o ΔS AB e depois calcula o ΔS BC. E depois nós vamos somar os dois, tá certo? Então, professor, eu preciso jogar nas equações? Sim, precisa. Depois que você aprender a interpretar, vai ter algumas questões que você vai fazer só de cabeça. Então, por enquanto, como a gente está lá no início da nossa disciplina, faz o cálculo, tá bom? Que nem a gente fez aqui, ó. Quem é o ΔS AB? Menos 200. Quem é o ΔS BC? 500, deu 500 positivo. E a distância percorrida é a soma dos dois valores. Ah, professor, mas aqui estava menos, aqui estava mais. É questão de interpretação. A gente vai fazer o seguinte. Na nossa aula ao vivo, eu vou fazer algumas questões justamente utilizando um gráfico parecido com esse. Ok? E lá vocês vão perceber quando usa o valor positivo, quando usa o valor negativo. Ok? Mas não esqueçam, além de usar a equação, você tem que ver o que é que está acontecendo. Se você analisasse rapidamente que de A para B ele andou 200 e de B para C ele andou 500, automaticamente você vai entender que ao todo ele andou quanto? 700 metros. Ou seja, dessa forma é muito mais simples analisar, tá bom? Mas vamos prosseguir, que daqui a pouco a gente vai chegar em algumas questões e a gente tira mais algumas dúvidas sobre este cálculo, ou algum outro cálculo que aparecer. Vamos lá. Velocidade escalar média. É esse ponto aqui que eu queria abordar com vocês. Primeiro, antes de ler qualquer coisa que está nesse slide, o que é velocidade escalar média? Na verdade, eu vou perguntar o que é velocidade. Ah, professor, velocidade está dizendo aqui na equação é ΔS sobre ΔT. Não, eu não aceito esse tipo de resposta. A equação pode até dizer isso, mas esse não é o significado de velocidade. Eu quero saber o que significa velocidade. Aí a gente conversa. Velocidade é a rapidez que algo acontece. Vamos pensar em termos de vacina. A gente viu no jornal que o governo quer vacinar 100 mil pessoas por dia. Então, isso analogicamente, é uma velocidade, ou seja, 100 pessoas vacinadas por dia. Se cumprir essa regra, em 10 dias, nós vamos ter 10 vezes o número de 100 mil pessoas vacinadas. Então, essa razão, tantas pessoas vacinadas por dia, é um conceito de velocidade. Só que a gente está falando de velocidade média
velocidade de movimento, né? Então, como a gente está falando de velocidade de movimento, é a distância que a pessoa percorre durante um determinado tempo. Esse é o conceito de velocidade. E eu tenho certeza que vocês sabem o conceito de velocidade. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, estou dirigindo meu carro a 180 km por hora. Essa velocidade é muito alta ou é muito baixa? Com certeza o senso de vocês sabe que essa é uma velocidade muito alta. Então, esse conhecimento vocês já têm. O que a gente vai fazer agora é entender o conceito. Então, vamos lá. De toda maneira, qualquer que tenha sido o deslocamento, um intervalo de tempo foi desprendido para cumpri-lo, o que dá uma ideia de rapidez do movimento. Exatamente. E a velocidade é a medida dessa rapidez. Só que aqui nós vamos utilizar que velocidade média é justamente essa rapidez. Ou seja, a velocidade média é ΔS por ΔT. Então é a distância percorrida em um pequeno intervalo de tempo. E qual a unidade que a gente vai usar para medir a velocidade? A unidade no Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo. Porém, tem outra unidade de velocidade que nós conhecemos muito bem, que nesse caso aqui em quilômetros por hora. E existe também centímetros por segundo, metros por minuto, entre outras. Tá bom? Professor, se eu pegar uma questão em que a velocidade vem em quilômetros por hora, mas eu tenho que calcular em metros por segundo, como é que eu faço? Eu vou logo sugerir algo bem simples. Desculpe a palavra, mas decora esta tabelazinha aqui. Ó. Esta tabelazinha aqui, eu vou demonstrar para vocês depois o porquê. Mas lembre desse número mágico, 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Anota isso aí logo no caderno de vocês, porque nós vamos utilizar muito essa tabelazinha aqui, tá bom? Então, se eu tenho uma velocidade que está em quilômetros por hora, por exemplo, 72 km por hora, e eu quero transformar em metros por segundo, eu vou pegar 72, vou dividir por 3,6 e o resultado que vai aparecer aqui vai ser em metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Aí assim você vai usar a sua calculadorazinha, faz essa conta e acha esse valor, tá bom? A gente vai pegar algumas questões depois e fazer essa transformação. Vamos lá. Mas aqui o importante é o que é velocidade média. É isso que eu quero que vocês entendam. O que é velocidade média mesmo? É a rapidez que algo acontece durante um intervalo de tempo. No caso, como a gente está falando de velocidade, o movimento, né? É a rapidez que algo anda, percorre um deslocamento durante um pequeno intervalo de tempo. Exemplos. Vamos lá. Exemplo resolvido 3. Faça a conversão dos seguintes valores de velocidades para metros por segundo. Ó, pessoal, nesse momento aqui do vídeo, dê uma pausa no vídeo, tenta você mesmo fazer e depois compara com o resultado que está aqui na tela, tá bom? Pausa agora. Voltando. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Simples. Aqui na letra A é 216 km por hora. Olhando a tabelazinha anterior, que eu pedi para vocês anotarem, que a gente vai usar muito essa tabela aqui, essa tabela de conversão, de km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, o que é que eu vou fazer aqui? 216 dividido por 3,6. Está aqui a continha, 216 dividido por 3,6. Fez essa divisão, deu quanto? 60.
aí já coloca a unidade em metros por segundo. Ou seja, 216 km por hora equivale a 60 metros por segundo. Tá bom? Aqui está pedindo para você converter centímetro por segundo em metro por segundo. E na letra C, metro por minuto em metro por segundo. Aí é aqui que a gente vai tomar um pequeno cuidado. O que é que significa 125 centímetros por segundo? Significa dizer que o objeto andou 125 segundos, andou 125 centímetros em 1 segundo. Só que qual é a unidade do SI e que a questão está pedindo? É em metros por segundo. Então, como é que eu vou fazer isso? Separa o que você está escrevendo. Olha como foi que a questão separou. 125 centímetros dividido por 1 segundo. Professor, mas aqui não aparece o número 1, é porque ele está oculto. Mas aqui tem o número 1. 1 segundo. Agora, você vai lembrar aquela tabela de conversão, né, de sistema de medidas que eu mostrei na aula anterior? Você vai transformar 125 segundos em metros. Aí você lembra? Centímetro, decímetro, metro. Passou 2 casas. Então a gente vai dividir isso por 100. Dividir por 100, aqui está dizendo que é a mesma coisa que multiplicar por 0,01. Mas dividindo 125 por 100 vai dar 1,25. Ou seja, 125 centímetros por segundo é 1,25 metros por segundo. A mesma ideia nós vamos fazer aqui na letra C. Só que na letra C, observa que já está em metro por, só que a segunda unidade está em minuto. Ela tem que estar em segundos. Então você vai escrever a mesma coisa. 300 metros dividido por 1 minuto. Só que em vez de escrever 1 minuto vale quantos segundos? 60 segundos. E divide 300 por 60, que vai dar 5. Então fica 5 metros por segundo. Está aqui a resposta. Infelizmente isso aqui é só via cálculo. E a gente vai fazer esse cálculo na nossa aula online, tá bom? E eu vou estar com minha mesa digitalizadora. Mas, pessoal, minha letra já é feia, já é ruim no quadro. Imagina numa mesa digitalizadora. É quase igual que eu estou escrevendo aqui com o mouse. Essa questão ER5, eu vou deixar aqui na tela para vocês fazerem ela depois. A gente vai discutir essa questão também na nossa aula ao vivo. Me lembrem de discutir essa questão ER5, tá bom? Vamos para o próximo. Depois que nós compreendemos o conceito de velocidade média, velocidade média, né? Nós vamos entender o conceito de movimento uniforme. Pessoal, existem 3 tipos de velocidade que eu quero destacar aqui para vocês. A primeira é a velocidade, vou botar aqui só o Mzinho, ou como saiu fez Mzinho, velocidade média. Beleza, já está aqui. Na verdade já está até aqui. O segundo conceito é sobre velocidade instantânea. Como é que eu vou colocar velocidade instantânea? O que significa velocidade instantânea? Você vai medir a velocidade naquele exato momento. Então, você vai diminuindo o intervalo de tempo e aquela velocidade que você está medindo, ela está se aproximando da velocidade instantânea. Por exemplo, quando a gente está olhando o velocímetro de um carro, que ele está marcando 50 km por hora, aquela velocidade é a velocidade instantânea. Por que eu posso afirmar que aquela velocidade é instantânea? Porque o carro usa um termo mecânico, só que ele vai calcular, em outras palavras, ele vai calcular o ΔS sobre ΔT. A diferença é que o ΔS ele já conhece.
O ΔT é que é uma unidade muito pequena, então ele programa para pequenos intervalos de tempo. Só que esse intervalo de tempo é tão pequeno, mas tão pequeno, que a velocidade média se torna igual à velocidade instantânea. E isso é um conceito que a gente vai usar muitas vezes. Quando eu tenho pequenos intervalos de tempo, a minha velocidade média é igual à velocidade instantânea. Porém, quando a gente fala em movimento uniforme, aí isso aqui já é uma regra, que a velocidade média ela é igual à velocidade instantânea. Por quê? Vamos tentar definir o significado de movimento uniforme. Movimento, eu já disse para vocês, é algo relacionado à velocidade. Uniforme é uma única forma, ou seja, ela não muda, ela só tem aquela característica. Então, como é que eu posso caracterizar um movimento uniforme? Simples. A velocidade ela é constante. A velocidade ela não altera o valor. Se eu chego para vocês e falo assim, olha, o meu carro está em movimento uniforme com uma velocidade de 80 km por hora. Qual é a velocidade do meu carro daqui a 5 minutos? 80 km por hora. Qual é a velocidade do meu carro daqui a 1 hora? 80 km por hora. Qual é a velocidade do meu carro daqui a 10 horas? 80 km por hora. Por que não muda? Porque o movimento é uniforme, é uma única forma. Então, essa é a característica. Qual é a minha velocidade média? 80 km por hora. Qual é a velocidade instantânea? 80 km por hora. Ok? Então, vamos lá. Além de calcular a velocidade média, que é a mesma velocidade instantânea, e que a partir de agora nós vamos chamar apenas de v, o que vai caracterizar o movimento uniforme é isso, que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que a nossa velocidade ela é constante, e aqui tem um outro termo que vocês ainda não conhecem. Conhecem do dia a dia, mas não apresentado por mim, né? Lógico. Que é o conceito de aceleração. No movimento uniforme, a aceleração é zero. Não tem aceleração em um movimento uniforme. Professor, fisicamente, o que é aceleração? A aceleração ela é responsável por aumentar ou diminuir a velocidade. Pensa nos pedais do carro. Se eu piso no pedal do acelerador, o que vai acontecer com o carro? A velocidade vai aumentar. Se eu pisar no pedal do freio, a velocidade vai diminuir. Então, o acelerador aumenta a velocidade e o freio diminui a velocidade. Então, a aceleração ou a desaceleração altera a velocidade. Então, quem faz a velocidade aumentar ou diminuir é a aceleração. A partir do momento que eu digo que a aceleração é zero, a minha velocidade não vai aumentar e nem vai diminuir. Ela vai ficar como? Constante. Ok? Mas o conceito de aceleração é o conceito do próximo capítulo. Tá bom? Hoje, todos os nossos movimentos serão movimentos na forma uniforme, com velocidade constante. E como nós falamos anteriormente sobre o nosso ΔS, que a gente falou ΔS positivo, ΔS negativo, aqui a gente vai falar também quando a velocidade for positiva e quando ela for negativa. Quando a velocidade é positiva, olha para este quadrinho aqui, quando a velocidade é positiva, o que é que isso significa? Que a pessoa está andando no sentido da trajetória, a trajetória que está representada por essa linha vermelha. Se a trajetória está apontando que para a direita é o sentido positivo e você está andando nessa trajetória, automaticamente a sua velocidade ela é positiva. E se essa velocidade é positiva, o que é que isso significa? Isso significa dizer que você está andando em um movimento progressivo. Movimento
progressivo, que está progredindo. Tá bom? Ou seja, eu preciso olhar para a distância? Pode olhar, mas nem pode olhar. Olha. Mas é melhor a gente olhar para a velocidade. Por que eu estou dizendo que é melhor olhar para a velocidade? Porque mais na frente vai aparecer outras equações, outras situações, que a gente vai olhar apenas para a velocidade para determinar se ele é positivo, se ele é progressivo ou retrógrado. Tá bom? Então vamos resumir um pouco. Quando é que o movimento é progressivo? Quando a velocidade é positiva. E por que eu sei que a velocidade é positiva? Porque ele está andando a favor da trajetória. Ou seja, porque o ΔS é positivo, tá bom? O movimento ele é retrógrado quando essa velocidade ela é negativa. Então, se eu tenho uma velocidade negativa, é porque o objeto está andando contra a trajetória. Se ele está andando contra a trajetória, o seu ΔS também é negativo. Ok? Então, quando a gente for fazer a classificação de um movimento, ele sendo uniforme, nós vamos ter o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Tá bom? Isso aqui é muito fácil. E aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo eu também vou discutir na nossa aula ao vivo, tá bom? Eu também quero discutir na aula ao vivo. Mas vamos ler agora a questão? Diz o seguinte. Uma composição, deixa eu me tirar da tela, só um minuto. E vou colocar um zoom. Acho que melhorou agora. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 14 vagões deslocava-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro e quanto ele demorará para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Nota: o trem deve ser considerado um corpo extenso, pois seu comprimento não pode ser desprezado no movimento realizado por ele. Beleza. Aqui é o desenho que a gente tem. Aqui é o nosso trem. Aqui é o sinaleiro. E lembrar que ele vai passar por um viaduto, né? Isso. Professor, como é que a gente pode responder essa questão? Olha, apesar daqui agora eu não estar usando caneta, lápis, nem nada, só usando o meu mouse para poder mostrar alguma coisa para vocês, eu queria destacar o seguinte. Deixa eu voltar para a tela. Tá aqui, voltei. Deixa eu ver se aumenta aqui a minha cara para vocês. Pronto, estou de tela cheia. Pessoal, uma conversa séria. Quando você for resolver alguma questão de física, a minha sugestão, anota os dados. Vai lá na folha, separa um espaço apenas para anotar os dados. Anota os dados, ou quando tiver a pergunta, coloca a interrogação. Mais ou menos como está aqui. Vamos voltar aqui. Olha como é que está aqui na questão. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Opa! Caneta. Tá aqui a caneta. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 14 vagões deslocam-se com velocidade de 10 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo é a velocidade. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Aí, peraí. 12 metros é a locomotiva e o vagão. São 14 vagões e uma locomotiva. Ou seja, são 15 porções de trem e cada porção mede quanto? 12 metros. Aí eu pergunto, qual é a distância total do trem? Então vai ser 15 vezes 12 metros. Então o comprimento
do trem é de 180 metros. Porque você vai pegar 12 e multiplicar por 15. Vai dar 180 metros. Então, quais são as informações que você tem até agora? Que a velocidade é de 10 metros por segundo. Você anota lá. V igual a 10 metros por segundo. Distância do trem. Bota dt ou ΔS st de trem. Mas vamos colocar D, porque aqui no exemplo usou D. Então, a distância do trem vale quanto? 180 metros. A velocidade vale quanto? 10 metros por segundo. O que foi que a letra A perguntou mesmo? Cadê a pergunta? Qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro? Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo o trem levará para passar por um sinaleiro? Aí você vai escrever ΔT e uma interrogação. Isso aqui são os dados que eu tenho da primeira afirmação. Ok? Então, esses aqui são os dados que eu tenho. Professor, como é que você resolveria essa questão? Eu iria usar os meus conhecimentos que foi visto até agora. Quais foram os dados, as equações, qual foi a equação da velocidade que nós aprendemos? Eu vou tentar fazer aqui com minha caneta. Desculpem aí o cálculo ruim. Aliás, a letra ruim. Velocidade é igual a ΔS. Eita, tava ficando bom, né? Então vamos apagar aqui. Volta com a caneta. Então, ΔS. Desculpa aí, pessoal, eu estou sem minha mesa digitalizadora. Dividido por ΔT. Ok. Quanto é que vale a velocidade? Está aqui. Você anotou, ó, 10 metros por segundo. Substitui aqui. 10 metros por segundo. Igual ao ΔS. Observa que o ΔS é a distância que o trem vai percorrer aqui nesse sinaleiro. Mas a distância que ele vai percorrer é a própria distância do trem. Então, a distância que ele percorreu é a distância do trem. Que nesse caso, vale quanto? Eita, não tá ruim de eu acertar aqui. 180 dividido por ΔT. Então, aqui nós temos 10 é igual a 180 dividido por ΔT. Chegou aqui, faz aquele famoso cruz credo. O meio pelos extremos. Aí vai ficar 10, aí aqui já está quase igual o que eu estou colocando. Vai ficar 10 ΔT igual a 180. 10 ΔT igual a 180. E aqui é só continha matemática, aí a gente vai resolver. Fez isso, o cruz credo vai ficar 10 ΔT igual a 180. Então esse 10 vai para o outro lado dividindo, 180 dividido por 10 vai dar 18 segundos, ok? Me lembre também de responder essa questão no nosso encontro ao vivo. 18 segundos. Então, essa é a primeira resposta que ele perguntou, tá bom? A segunda pergunta que ele fez foi: e quanto tempo demorará para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Aí, vocês vão ter que ver o seguinte, que aqui está o trem, aqui está o viaduto. Para o trem atravessar o viaduto, qual é a distância que ele vai percorrer? É a distância do próprio viaduto mais a distância do próprio trem, porque ele tem que sair completamente do viaduto. Então, ele vai percorrer os 200 metros do viaduto e para que o trem saia do viaduto, ele vai percorrer mais 180 metros, que é a distância do trem. Ou seja,
essa distância aqui vale 200, mas essa outra distância aqui vale 180. Então, o nosso ΔS vale quanto? 380 metros. Aí você vai usar essa mesma equaçãozinha aqui, ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Fazendo essas contas, você vai fazer velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Faz a mesma conta. Vai ser 380 dividido por 10, que vai dar 38 segundos. Essa conta é praticamente igual à anterior. A diferença é que agora a gente juntou com a distância do viaduto. Tá bom? Próxima questão, vamos lá. Na próxima questão, diz o seguinte, deixa eu só apagar isso aqui para não ficar muito poluído o slide. Diz o seguinte, uma cena foi gravada durante 2 minutos. Aliás, faz o seguinte, pessoal. Como eu não vou editar esse vídeo, a gente vai fazer o seguinte. Pausa o vídeo, tenta resolver e no nosso encontro online e ao vivo, eu vou fazer a resolução dessa questão, tá bom? Porque vocês estão percebendo que com o mouse eu não estou conseguindo escrever direito. Aí no encontro ao vivo eu vou estar com a mesa digitalizadora, minha letra vai estar ruim? Vai, mas garanto que vai estar melhor do que eu usando o mouse, tá bom? Então a gente resolve essa questão no próximo encontro. Olha pessoal, agora a gente vai entrar no conceito de função horária. Função horária do espaço no movimento uniformemente variável. Essa função horária ela é uma expressão matemática que vocês já conhecem. Como assim, professor, a gente já conhece? Lá no primeiro ano, lá no nono ano, vocês trabalharam com algumas equações para calcular o x, né? 5x mais 3 igual a 0. Quanto é que vale o x? Você passava o número para o outro lado, depois dividia e calculava o x. Beleza. Essa continha que você fazia lá no nono ano é justamente essa conta que a gente vai resolver aqui. Só que a diferença agora é que a gente vai resolver analisando um movimento, analisando uma situação física. E a equação é a mesma. Então, como é que é essa equação, professor? Vamos lá. Nós aprendemos que a velocidade é ΔS sobre ΔT, ok? Só que ΔS é quem? Espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Até aí, tranquilo. Pessoal, aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando eu ligo o meu cronômetro, eu vou medir o tempo usando um cronômetro, né? Quando eu ligo o meu cronômetro, qual é a primeira leitura do cronômetro? 0. Então, quando eu ligo o meu cronômetro, esse tempo inicial aqui, ele morre porque ele é 0, redondinho, 0. Então, como o tempo inicial é 0, a minha equação vai ficar assim. Velocidade é espaço final menos o espaço inicial dividido por t. O t0 é 0, sai da minha equação. Pegando essa equação que ficou, nós vamos fazer o famoso cruz-credo, porque essa velocidade aqui é como se fosse v dividido por 1, só lembrando. E aqui faz o famoso cruz, cruz-credo. Ou seja, fazendo assim, ó, peraí, para cá, cruz-credo. Fazendo cruz-credo, você vai ter S menos S0 vezes 1, continua S menos S0. V vezes T, VT. Esse S0 aqui, ele está negativo. Ele vai para o outro lado positivo. Então, a minha equação vai ficar S é igual a S0 mais VT. Isso aqui é uma equação do primeiro grau que vocês respondiam lá no nono ano. E, só lembrando, que esse S é onde você chega, ou seja, a sua posição final. O S0 é de onde você sai
que é a sua posição inicial, VT é o quanto você se deslocou, que é a relação velocidade vezes tempo. Professor, como é que eu faço para aprender essa equação? Na época que eu era estudante do primeiro ano do ensino médio, o meu professor me ensinou assim. Repita comigo. Sentado, sozinho, vendo TV. Repita comigo. Novamente, vamos lá, de novo. Sentado, sozinho, vendo TV. Foi assim que eu aprendi. Eu vejo alguns colegas falando apenas o seguinte. Sorvete. Eita, que a borracha, que a caneta aqui desandou. Então, os meus colegas, alguns colegas professores, usam a expressão sorvete. Sorvete. Eu prefiro essa. Sentado sozinho vendo TV. Tá bom? Lembre dessa equação porque ela vai ser útil. Como assim ela vai ser útil? Vamos analisar essa tabela aqui. Aqui é uma tabela que traz algumas funções horárias em um movimento uniforme, lógico. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, então a gente pode usar a equação do sorvete ou do sentado sozinho vendo TV. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? A primeira expressão, a primeira equação função horária, que é esta aqui, estou marcando ela, diz o seguinte, que S é igual a 30 mais 2t. Observa, se eu escrever aqui em cima a minha equação, o S0 corresponde a esse 30. A velocidade a esse número 2. Então, o que é que eu posso afirmar? Que o meu espaço inicial vale quanto? 30 metros, porque aqui está no Sistema Internacional de Medidas. E a minha velocidade vale quanto? 2. Vamos lembrar lá da classificação do movimento. Ele é progressivo ou retrógrado? Se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Ok? Vamos agora para a segunda expressão, que é essa daqui. S é igual a 25 menos 3t. Analisando da mesma forma, quanto é que vale o espaço inicial? Sentado, sozinho, que aqui é o 25. Então, esse 25 é o meu espaço inicial, 25 metros. A velocidade vale quanto? Cuidado, que aqui tem um sinal negativo. Então, o sinal negativo é levado em consideração. Então, a minha velocidade é menos 3 metros por segundo. Quando a velocidade é negativa, o movimento é progressivo ou é retrógrado? Ele é retrógrado. Se é positivo a velocidade, o movimento ele é progressivo. Ficou feio, mas aqui era para ser um sinal positivo. E se a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado. Vai ficar assim. Aqui na terceira expressão nós temos menos 10, S igual a menos 10 mais 5t. Ou seja, espaço inicial, menos 10. Velocidade, 5 metros por segundo. Se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo. Nessa outra expressão, olha só, aqui está que S é igual a 8t. Professor, mas essa expressão ela está incompleta? Não, não está incompleta, ela está correta. E por que não aparece o valor para o S0? Porque quando o S0, o espaço inicial, o valor for exatamente zero, a gente não coloca na equação. Então, esse S0 aqui, nesta equação, representa por zero. Então, o espaço inicial é zero e a velocidade 8 metros por segundo. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E aqui nós temos S é igual a menos 2 menos t. Lembra que aqui no menos t não tem nenhum número. Se não tem nenhum número, é porque o número 1 ele está aqui, só que de forma oculta. Tá certo? Se o número 1 está aqui de forma oculta, lembra que aqui tem o número 1. Como é que a gente vai analisar?
O espaço inicial vale quanto? Menos 2 metros. Está aqui, ó, menos 2 metros. E a velocidade? Menos 1 metro por segundo. Então, se a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado. E nesse último, tem apenas menos 20t. Ou seja, o espaço inicial é zero e a velocidade é menos 20 metros por segundo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Beleza? E aqui nós temos mais duas questões para resolver. Aqui no exercício resolvido 8, nós temos o seguinte. Vamos fazer aqui a leitura. Em uma rodovia, um automóvel passa pelo quilômetro 370 em movimento uniforme retrógrado, mantendo a velocidade de 65 km por hora. Em valor absoluto, o que significa em valor absoluto? Daqui a pouco a gente vai discutir, tá bom? Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos de movimento? Pessoal, essa pergunta pode até parecer difícil, mas ela é bem simples. A gente só vai ter que tomar cuidado com as unidades aqui, tá bom? Tomando cuidado com as unidades, a gente resolve bem simples. Então lembra que eu falei para vocês? Quando a gente for resolver uma questão, anota os dados. Aí vamos fazer a leitura novamente. Em uma rodovia, um automóvel passa no quilômetro 370. Está aqui, espaço inicial. Já vou até anotar aqui, ó. Tá aqui, ó. O espaço inicial vale quanto? 370 quilômetros. Em movimento retrógrado. O que é um movimento retrógrado? Vamos lá. O que é um movimento progressivo? Velocidade positiva. O que é um movimento retrógrado? Velocidade negativa. O que ele está dizendo em outras palavras é que a velocidade do objeto é de quanto? 65 km por hora. Só que como é retrógrado, esse valor vai ficar negativo. Então anota isso. Velocidade. Vale quanto a velocidade? Menos 65 km por hora. Ok? Só lembrando, por que é retrógrado? Porque a velocidade é negativa. Aí vem a pergunta. Por qual posição ele passará após 2 horas e 30 minutos? Toma cuidado com esse intervalo de tempo, porque ele deu tempo em horas e em minutos. Então a gente tem que converter para uma única unidade. A gente sabe que 30 minutos é 0,5, é metade de uma hora. Então, 2 horas e 30 minutos vai dar 2,5 horas. Está aqui anotado também. Então, nós temos aqui esses 3 dados. O espaço inicial, a velocidade e o tempo. Qual foi a pergunta? Por qual posição ele passará? Ou seja, ele quer saber qual é o espaço final. Como é que a gente resolve isso? Joga a função horária. Sentado sozinho vendo TV. Está aqui, ó, sentado sozinho vendo TV. E substitua os dados que a gente tem. Tá bom? Vamos lá. Vamos substituir. Substituindo, a gente vai ter o seguinte. Pausa bem aí. Rapaz, vou ter que fazer várias pausas nesse vídeo. Caralho! 370 menos 65t. Nem eu entendi esta porra. Porra, tão simples de resolver, rapaz. Ah, entendi. Vamos lá. Olha, voltando aqui a resolução. Beleza. Continuando. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui?
Pega a equação, sentado, sozinho, vendo TV, e vamos substituir os valores que a gente conhece. Quanto é que vale aqui o nosso S0? Está anotado, 370. Então, S é igual a 370. Quanto é que vale a velocidade? Menos 65 vezes o tempo 2,5. Aí está aqui. O que é que a gente resolve primeiro? A multiplicação. Então, continua 370 menos 65 vezes 2,5. 162,5. E faz essa conta. Quanto é 370 menos 162,5? Vai dar 207 quilômetros. Está aqui a nossa resposta. Tá bom? A questão resolvida 9 vai ficar para vocês fazerem. Está aqui a resposta. Tá bom? Dá uma pausa no vídeo. Vai lá e resolve. E depois você confere com o que está aqui na tela. E a gente vai resolver ela também na nossa aula online, tá bom? Pausa o vídeo e responda. Vamos lá. Tem um outro tópico que a gente também tem que aprender. E esse tópico ele vai trabalhar usando as funções horárias, tá bom? Esse tópico é justamente o encontro de móveis. Imagina aí dois objetos A e B. Encontram-se em determinado instante em uma trajetória comum. Então, eles devem estar obrigatoriamente na mesma posição, o que nos permite igualar as expressões de cada função horária. E aqui a gente tem SA igual a SB. Professor, o que foi que você acabou de falar? Eu não entendi, foi nada. Vamos falar em termos de exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto A, vou tentar desenhar, eu sei que não é meu forte. E esse objeto A está andando naquela direção. Aqui eu tenho um objeto B, vou até desenhar diferente, também está andando nessa posição. Esse aqui vai encontrar esse, mas inicialmente eles estão a uma distância, estão separados. Porém, a velocidade do objeto A, esse que está aqui atrás, é maior do que a velocidade do objeto B. Vamos supor que o objeto que está atrás, que é o A, ele esteja a uma velocidade de 90 km por hora. E o B está andando a 40. Quem está andando mais rápido? O A ou o B? O A. 90 contra 40. Qual é a diferença de velocidades entre eles? De 50 km por hora. O que é que vai acontecer daqui a pouco? O objeto A vai ultrapassar o objeto B. Só que para ele ultrapassar, primeiro ele tem que igualar a posição. Aí ele joga de lado e atravessa, ele ultrapassa. Então, quando a gente fala de encontro de objetos, encontros de móveis, a gente vai calcular o exato momento que isso acontece. Em que momento o objeto A encontrou o objeto B? É essa pergunta que a gente vai responder e calcular. Então, quando eu tenho objetos andando, pode ser na mesma direção em sentidos opostos. Eles vão se encontrar e um vai ultrapassar o outro. E é isso que a gente vai determinar a partir de agora. Aqui nós temos um diagrama de espaço versus tempo do movimento uniforme. Olha o que é que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho uma função do espaço que o S está a menos 10 mais 20t. Aqui a gente tem uma tabela e aqui a gente tem um diagrama. Esse diagrama que a gente está fazendo aqui, que é um gráfico, a gente tem que aprender a trabalhar com esse gráfico. Ok? A ideia aqui é, pelo menos, entender como é que funciona um gráfico. Então, se eu estou analisando um gráfico, esse gráfico ele vai permitir a gente analisar também quando um objeto pode ultrapassar outro, ou analisar simplesmente as características desse movimento. Só que essa parte de gráfico eu vou deixar para a gente discutir em um outro momento, provavelmente durante nossas aulas presenciais. Nossas aulas online, tá bom? Então, ainda falando sobre o encontro de móveis,
de dois objetos, a gente pode analisar via gráfico. Existem vários tipos de gráficos que a gente vai analisar. Esses gráficos, por exemplo, olha para cá. É um gráfico espaço versus tempo. Todos estão espaço versus tempo. Aqui, o movimento, você vai observar que a distância aumentou de 50 para 100 durante 1 segundo. Aqui a gente consegue calcular a velocidade. Nesse gráfico aqui, ele começou na posição 100, finalizou na posição 100. Ou seja, ele não saiu do lugar. O objeto está em repouso. Nesse terceiro gráfico, o objeto começou na posição 100 e finalizou, ele finalizou aqui, ó, em termos no eixo da posição, a posição é 0. Isso tudo levou 3 segundos. Então, ele tem uma velocidade, só que essa velocidade ela é negativa. Porque ele saiu do ponto inicial 100 e parou no ponto final 0. Então, ele andou 100 metros, né, em 2 a 3 segundos em 1 segundo. Por isso que deu menos 100 centímetros por segundo. Tá bom? Esses outros gráficos eu vou deixar para comentar depois. Aqui nós temos mais gráficos ainda. Diagrama VT. Agora eu vou analisar não mais o espaço, e sim a velocidade. No movimento uniforme, o gráfico da velocidade é bem simples. A velocidade é constante, então ele não vai mudar. O que vai mudar são apenas as características. Observa que aqui é a linha do ponto zero. E a velocidade está no ponto positivo. Então aqui eu tenho uma velocidade positiva, movimento progressivo. Aqui o eixo vermelho, que é o da velocidade, está abaixo do zero. Então é velocidade negativa, movimento retrógrado. Aqui como calcular, o que a gente pode calcular com essas informações aqui. Se eu calcular essa área desse gráfico, ou seja, lado vezes lado, eu vou calcular, na verdade, o ΔS que foi percorrido. Só que isso é uma outra conversa que a gente vai ter na hora de resolver os exercícios. Tá bom? Vamos lá. Está acabando, eu vou falar aqui algumas coisas rápidas, porque só compensa a gente falar um pouquinho mais sobre esses tópicos na hora de resolver exercícios. Vamos lá, pessoal. O que é que me interessa mais agora nessa aula de hoje? Que vocês entendam o conceito de movimento progressivo e retrógrado, que vocês saibam calcular a velocidade média, ΔS sobre ΔT, e que vocês saibam usar a função horária, sentado sozinho vendo TV. Usando essas equações, para mim já está bom demais. Professor, não entendi os gráficos. Beleza. No nosso encontro online, que também vai estar gravado aqui no YouTube, nós vamos discutir na hora de resolver os exercícios. Professor, eu não entendi como é que acontece o encontro de objetos, que é quando a gente iguala o SA com SB. Eu não entendi como é que funciona. Relaxa. Na hora dos exercícios, nós vamos resolver e vamos aprender. Professor, eu não aprendi a analisar gráfico. Relaxa, na hora de um exercício, a gente vai praticar. Porque a gente tem que praticar. Praticando é que a gente consegue resolver isso, tá bom? Agora, existe algo que nós vamos chamar de velocidade relativa. E essa velocidade relativa ela é bem simples de entender, apesar de eu ter colocado algumas equações aqui. Olha para o objeto A e o objeto B da primeira figura aqui. Ambos estão indo para a direita, tá bom? Mas o objeto A está com uma velocidade de 80 km por hora e o B a 50 km por hora. O que é que vai acontecer futuramente? O objeto A vai ultrapassar o objeto B, lógico. Isso a gente viu até, a gente vai calcular isso através lá da função horária, né? SA igual a SB, a gente iguala e determina o instante do encontro. Porém, tem uma outra forma da gente calcular isso, mas vai depender dos dados que vai estar à nossa disposição. Mas antes de chegar nesse ponto,
Como é que eu posso calcular a velocidade relativa entre dois objetos? O que significa o termo relativo? É algo analisado de um ponto através de outro ponto de vista. Então, quando a gente fala de velocidade escalar relativa, é a velocidade do objeto A em relação ao objeto B, ou a velocidade do objeto B em relação ao objeto A. Como é que a gente faz esse cálculo? É simples. Vamos falar de sensação, tá bom? Imagina a seguinte sensação. Você está lá no carro a 80 km por hora andando. Na sua frente tem um outro carro, que é o representado pelo objeto B, que está a 50 km por hora. Qual é a sensação que eu tenho, eu que estou no carro A? Qual é a sensação que eu tenho? É que o carro B está parado e eu estou me aproximando a 30 km por hora. É essa a sensação que eu tenho. E para quem está no objeto B, qual é a sensação que ele tem? Que ele está parado e que o carro A se aproxima a 30 km por hora. Então, isso é velocidade relativa. Ou seja, matematicamente, se os dois estão no mesmo sentido, é apenas fazer a subtração de um para o outro. Olha agora o segundo exemplo. Agora o carro B está parado e o A está a 30 km por hora. Ah, não, aqui já é o resumo do que eu falei, desculpa. Então, aqui é o que nós acabamos de descrever. O objeto B parado, enquanto o objeto A se aproxima a 30 km por hora. Agora o referencial é o objeto A. Então, é como se a velocidade fosse contrária, como se o B tivesse ido a menos 30 km por hora. Lembrando que esse menos é só o referencial. E, na verdade, o que importa aqui é que os dois estão se aproximando do outro e essa velocidade relativa ela vale 30 km por hora. Se eu conheço a velocidade relativa, eu posso aplicar a mesma equação da velocidade média aqui? Posso. Velocidade relativa é o ΔS relativo sobre ΔT. Aí a gente poderia calcular o tempo de encontro. Vamos supor, essa distância aqui, eu conheço a distância que está inicial entre A e B. Eu tenho como calcular o tempo do encontro? Tenho. Compensa fazer? Compensa. Mas eu acho mais fácil fazer pela função horária. E é isso que nós vamos ver na nossa aula online e ao vivo. Tá bom? Pessoal, vai ficar aqui também dois exemplos. Um com gráfico e outro sem gráfico. Eu peço para vocês tentarem fazer esses dois exemplos. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e se não conseguir fazer, no nosso encontro presencial, nós vamos resolver esses exemplos. Tá bom? Ó, pessoal, eu sei que a aula ficou um pouquinho longa. Vocês podem assistir esse vídeo em prestação. Assiste uma vez, depois assiste novamente, volta. Mas eu peço que vocês tentem entender o conceito que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem, fiquem em casa se puder e um abraço para todo mundo. Até mais, pessoal. Abraço.